amiguinhos, amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Continuamos hoje a nossa leitura, nossa reflexão no texto da Palavra de Deus que a liturgia nos propõe. Nesta terça-feira, 10 de maio da quarta semana do tempo pascal, a liturgia nos apresenta um texto muito bonito, muito interessante, muito significativo para a missão da Igreja, tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 19 a 26. Nós conhecemos como a fundação da Igreja de Antioquia. É importante, antes de tudo, darmos uma lida no texto, não? Diz assim: os que haviam se dispersado por causa da perseguição que se seguira à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, mas não anunciaram a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova de Jesus. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça que Deus havia concedido. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração, pois ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé, entretanto, partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. É um texto muito bonito, é um texto muito significativo, não? São Lucas nos apresenta a missão em Antioquia, uma das mais importantes cidades do Império, terceira ou quarta cidade, conforme os comentadores, não? Mas um importante centro missionário, um centro de convivência. Então nós temos cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que nascem da religião pagã. Então, na estratégia narrativa de Lucas, ele nos coloca Antioquia como uma cidade de convivência de diferentes grupos de cristãos e de um lugar de extrema abertura, né, da missão. A primeira coisa que salta à vista é que chega à igreja de Jerusalém a notícia desta comunidade nascente em Antioquia. Não é da missão de Paulo, não é da missão de Barnabé, mas é fruto de evangelizadores anônimos. Então, a comunidade que depois dos acontecimentos do capítulo 7 e 8, não? Temos o martírio de Estevão, a perseguição que se seguia ao martírio de Estevão, dá ocasião para um lanche missionário por toda parte. Chegamos a Antioquia, não é? Então, falando desses cristãos anônimos, grandes protagonistas como Paulo, como Barnabé, como Silas, como Timóteo, como tantos outros, são muito familiares aos nossos ouvidos, como se o movimento, a criação da comunidade dependesse somente destes homens. Eles são importantes, muito importantes. Mas esse primeiro dado da fundação da Igreja de Antioquia é fundamental. A missão, ela é responsabilidade de todos aqueles que se sentem motivados pela graça do Senhor. Sejam eles grandes protagonistas, grandes nomes, ou sejam eles cristãos anônimos, mas que, cheios do Espírito, vão se colocando na dinâmica de levar para todo canto, né? A boa nova de Jesus, o Evangelho de Jesus. Isso é fundamental pensar no nosso tempo, porque a igreja não se faz com os grandes protagonistas. São importantes os religiosos, os bispos, os papas, mas cada cristão deve sentir-se corresponsável pelo crescimento da igreja, pelo crescimento da comunidade. Ali convive gente que pensa que deve se dirigir primeiramente, até exclusivamente,
a herança de Israel, mas não somente. É preciso ir além. É esse ir para além das fronteiras da Palestina que é interessante. Isso inicia mesmo antes que Paulo venha por ali, né? Geralmente pensamos Paulo como o grande protagonista desse avanço da comunidade em direção ao gentio, sem dúvida nenhuma. É o grande protagonista, mas não é exclusivo de Paulo. Já outros cristãos, como lemos aqui, vão construindo esse grande projeto missionário que vai cada vez mais se distanciando das fronteiras da Palestina e vai se abrindo, né, ao mundo pagão, à gentilidade, a todas as nações, como estamos acostumados a compreender. Outra coisa interessante é o conteúdo. Não falamos do anúncio do Messias, mas falamos do anúncio do Senhor Jesus. O Kyrios, o Senhor, aparece frequentemente neste texto e aparece como o conteúdo da pregação que nós vamos ouvir. Só no versículo 21, por exemplo, aparece 2 vezes. E em nenhum momento se fala do Messias, que seria mais comum e seria esperar numa comunidade prevalentemente palestinense ou prevalentemente judeu-cristão. O nome do Senhor, a referência ao Senhor da ressurreição do Kyrios é muito importante. Não só porque reafirma a fé no Senhor da ressurreição, mas porque nos faz pensar numa audiência e numa comunidade em destinatários para quem o termo Messias não é tão importante. Mas falar do Senhor da ressurreição, sim. Porque é o conteúdo fundamental da fé cristã, né? Morto e ressuscitado. O Kyrios. São coisas que vão ajudando a compreender, né, a grandeza da fé da comunidade e a maneira como pouco a pouco esses missionários vão entendendo e vão motivando a nova comunidade, chamada de comunidade cristã. Bom, ali, a conclusão do texto nos fala, pela primeira vez fomos chamados de cristãos. Nós vamos chegar a esta conclusão. Do ponto de vista do texto escrito é muito interessante porque se percebe uma clara intenção catequética. Lendo o texto, encontramos uma estrutura muito simples, com 3 momentos em paralelo. Um primeiro momento do anúncio. Então, se nós olhamos os versículos 20 e 21, se fala explicitamente de um momento de evangelização. No versículo 20, né? Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, gregos, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. Então é um trabalho de evangelização. E esse trabalho de evangelização produz os seus frutos. Tem sucesso. Tem um grande sucesso. E muitas pessoas acreditavam na boa nova e se converteram ao Senhor. No segundo momento também, se passa do anúncio da evangelização para a consolidação desse anúncio pela atividade de Barnabé. Já no versículo 23, nós lemos assim, não? Ao chegar, ele viu que a graça de Deus havia... O que a graça de Deus viu? Ele viu a graça que Deus havia concedido. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis no Senhor. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Do mesmo modo, também a terceira parte, versículo 25 e 26. Então, nós passamos de um primeiro momento de anúncio de evangelização para depois um momento de consolidação pela pregação de Barnabé, até o aprofundamento pelo ensinamento de Barnabé e de Saulo. É aquilo que nós lemos, não é? Na terceira parte da nossa perícope, versículos 25 e 26. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. E depois desse trabalho ali, pela primeira vez, todos são chamados com o nome de cristãos. Então isso é um paralelismo, né? Anúncio, consolidação, né? Ensinamento, e tudo isso produz os seus frutos. São sempre 3 momentos com
uma escalation catequética, podemos dizer assim. E o resultado é sempre o mesmo. Há um sucesso, há um crescente. O Senhor vai confirmando o trabalho dos missionários. O Senhor vai produzindo os frutos da palavra e a comunidade cresce. Né? E cada dia cresce o número. Esse é o movimento da palavra que vai produzindo os seus frutos e o Espírito que vai guiando a comunidade que pouco a pouco vai crescendo. Então, se a gente se deixa guiar pelo Espírito, isso é interessante, né? A comunidade cresce na medida em que, seja os seus protagonistas, seja a comunidade em si, se deixa guiar pelo Espírito. É Ele que guia a missão da igreja. Na descrição que Lucas faz de Barnabé, por exemplo, né? Ele é um homem cheio do Espírito Santo. É um homem bom e cheio do Espírito Santo. São essas duas características que Lucas anota a respeito de Barnabé. Não por acaso, essas características aparecem no Evangelho. Por exemplo, Jesus, cheio do Espírito Santo, inicia a sua missão. Cheio do Espírito Santo vai ao deserto, vence a tentação. Na sinagoga proclama o Espírito sobre mim, então inicia a sua missão falando deste momento de efusão carismática, de efusão do Espírito. A comunidade precisa, né, fazer este passo importante. Deixar-se conduzir pela graça do Espírito que fala na sua palavra. Alguns dados interessantes, né? Barnabé não é uma espia, não é um vigilante da comunidade de Jerusalém. A Igreja Mãe continua tendo o seu papel fundamental, né, de referência. Barnabé é muito mais um mediador. O seu nome sugere esta atividade. Mediador entre a comunidade de Jerusalém e a comunidade de Antioquia. Faz de mediador também entre Saulo e a comunidade de Antioquia. Nós que temos a função de protagonista, porque lideranças, pastores, né, cristãos engajados, a nossa função é ser mediadores. Fazer pontes entre as comunidades. E não somos vigilantes, vigias, gente que está ali para verificar o certo ou o errado. É importante estreitar sempre mais o laço de comunhão entre as igrejas. Mediação, comunhão, fraternidade, não é? Isso é muito, muito importante, porque assim a igreja cresce, assim a igreja se desenvolve. Um dado importante que é preciso notar, não é? Ali, pela primeira vez, a comunidade recebe o nome de cristãos. Outros nomes foram usados ao longo dos anos, né? Caminho, irmãos, os santos. Bom, estamos num contexto de neta separação da comunidade dos seguidores de Jesus, da comunidade da sinagoga, distintos dos pagãos. É um nome importante porque marca a nossa identidade como seguidores de Cristo. Mas nasce de um contexto complicado. É um nome bonito, mas ao mesmo tempo arriscado. Nós somos chamados de cristãos. Cristianos. Um termo grego, mas um tanto quanto latinizado. Certamente não são os cristãos que se atribuem este nome, mas recebem este nome de parte pensando a essa latinização do nome, recebe certamente de parte dos romanos, de pagãos com certeza, dos romanos com muita probabilidade. É um nome que está muito relacionado a confusões, discórdias, dissensões nas cidades, né? Provocadas justamente pela presença da comunidade e pelo trabalho dos missionários. E é perigoso porque, de um lado, do ponto de vista dos romanos, os cristãos não têm a proteção que deriva da religião judaica como religio licita. Há uma religião lícita, conhecida, aprovada pelo menos. É algo diferente, não está protegido pelos acordos.
E do outro lado, encerra um grande problema teológico, porque, bom, se os cristãos não são a comunidade do antigo Israel, da sinagoga, quem são eles? Também não são pagãos? Qual o papel dos cristãos na história da salvação? Então vejam que, de uma parte, marca a identidade, a nossa identidade. Mas num primeiro momento é causa de grande dissensão, de problema, de uma crise até identitária. Bom, será Paulo a resolver isso, não é? A refletir sobre a identidade da comunidade como continuidade da comunidade de Israel, essa dinâmica de continuidade e progressão. Isso deixamos para o conhecimento das cartas. O importante é que, lendo este texto na liturgia, nos demos conta de que é importante, é necessário avançar sempre mais na evangelização. É preciso fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a todo canto. E é preciso colher cada situação como oportunidade para fazer o Evangelho crescer. Nós dissemos no início que este texto faz uma clara referência ao final do capítulo 7, início do capítulo 8. Temos a continuidade. Depois do martírio de Estevão, se segue o momento de perseguição da comunidade. Bom, a comunidade podia se fechar, se anestesiar, e não faz isso. Colhe a situação de perseguição como ocasião para o crescimento do trabalho missionário. É preciso que nós aprendamos também, não? A fazer com que cada situação a qual somos submetidos se transforme em uma ocasião para fazer crescer o Evangelho. Então, aprendamos da experiência da comunidade de Antioquia a transformar as situações que nos encontramos em uma ocasião de graças. Aprendamos a fazer com que o trabalho de tantos cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, anônimos, né, não grandes protagonistas, a valorizar o trabalho destes irmãos, que são fundamentais para a igreja. E assumindo a beleza deste nome, não? Crescer sempre no dinamismo, para que o Senhor Jesus possa de fato ser conhecido por todos e todos nele possam alcançar a salvação, não? A graça de poder entrar com alegria na casa do Senhor. Meus irmãos, então que possamos aproveitar este dia, a reflexão neste dia, para crescer na fé e na nossa consciência de sermos uma comunidade discípula missionária. Um abraço grande, que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro.